estamos aqui novamente no canal Incompletudes, tentando ser disciplinar a cada 15 dias, trazendo pessoas interessantes, com experiências mais interessantes ainda. E hoje nós temos aqui conosco a Ana Cristina Quintanilha Schreiber. Schreiber? Sim, Schreiber. Ah, Schreiber, mais bonito, né? Que foi nossa aluna aqui no mestrado em educação, foi minha orientanda, fez um trabalho belíssimo com os idosos no CRAS, depois ela vai falar um pouco sobre isso. E atualmente ela está fazendo seu doutoramento na FURB, nossa parceira aqui, vizinha, e atualmente exerce a função de professora no curso de licenciatura em matemática, no Instituto Federal Catarinense, sabem aonde? Logo ali, em Sombrio, Rio, Sombrio, Sul Catarinense. Olha só, extremo sul catarinense. Então essa moça está bem viajada, né? Então, eu acho que a gente poderia começar a nossa conversa, Ana, você comentando um pouco o que foi a tua experiência com uma pesquisa, de certa forma, integrada com a Hilda e com o Barrocas, no CRAS aqui de Joinville, com idosos, trabalhando com arte estética. Só um lembrete, ela não queria usar o termo estética, mas no fim, né, no fim ela acabou, né, cedendo, e eu queria que a gente gostaria de ouvir um pouco como é que foi essa experiência. Sim. A pesquisa surgiu, eu gosto de contar como ela surgiu, né, porque foi uma coisa muito inusitada e muito tocante, já que a gente falou de experiência, né, de que para cada um a experiência é única, de como toca, de como chega na pessoa. Eu estava com esse grupo, eu já trabalhava com esse grupo de idosos no CRAS, aqui no bairro Jardim Paraíso, aqui em Joinville. E a gente foi fazer uma visita a uma exposição de artes no Sesc. E o nome da exposição era Ilha Não Ilha. E a gente foi acompanhando a monitora durante a visita, e ela mostrava vários momentos com imagens, com vídeos de ilhas artificiais e ilhas naturais, né? E no final da exposição tinha um vídeo do que deu origem a essa exposição dessa artista, que toda vez que ela passava por uma determinada região de Florianópolis, tinha uma ilha, numa hora do dia, e em outro horário do dia não existia mais a ilha, devido ao movimento da maré. E ela se deu conta disso e fez um videozinho, aquele vídeo acelerado. E quando a gente chegou na exposição, diante desse vídeo, a monitora falando desse vídeo, como era bonito esse movimento da água, e um idoso teve uma reação assim muito inusitada e espontânea, e ele falou assim: eu não vejo beleza nenhuma nessa situação dessa água subindo. Para ele, a água subindo era a experiência que ele tinha com esse movimento da água subindo era de enchente, de perda, de muitas coisas emocionalmente que traziam lembranças ruins para ele, né? E aí ele falou que não via nada de bonito nisso. Aí nesse momento, eu ainda não tinha feito nada ainda para o mestrado, foi o que me deu o insight falei, quero pesquisar e falar sobre isso, de como para ela era bonito aquilo e para ele não tinha nada de bonito, e como essa experiência, né, toca cada um de maneira diferente. Aí, como eu trabalhava no CRAS com esse grupo, vim pro mestrado, pro programa, e fiz essa pesquisa com a orientação da Silvia, dentro do meu grupo lá de idosos. E a pesquisa, ela foi muito interessante, que a gente trabalhou em grupo, né, Silvia? Que foi uma proposta que já não era novidade para você, né? Você já trabalhava. As pesquisas, na verdade, era um pouco, porque a gente começou a desenvolver as pesquisas que a gente chama entrelaçadas, com as pesquisas da Dani, da Mirtes, da Karine e com o Jorge. Então ali foi um aprendizado para todos nós,
e foi uma experiência muito interessante que vocês deram continuidade com outro grupo, com outro contexto, né? A nossa pesquisa foi super bacana porque a gente trabalhou em 3, eu nas artes visuais, a Hilda com a música e o Barrocas mais na parte das políticas públicas, devido à formação dele até. E a gente fez todos os encontros, nós trabalhamos com oficinas, os 3 juntos, com a orientadora e com a co-orientadora, que foi a Jane. Nós fizemos 3 oficinas e todos juntos. Nessas oficinas aconteciam experiências estéticas relacionadas às artes visuais, à música e toda a questão da política pública, em que momento a visão do Barrocas na pesquisa era como as políticas públicas aconteciam na vida desse idoso, nesse grupo de idosos, em relação à educação. Que acesso eles tiveram à educação e a maioria não tinha muito acesso porque trabalhavam no campo, estudaram um pouco, mas com experiências e vivências assim incríveis, né? Incríveis e que, nossa, foi fantástico. Eu lembro que o Barrocas, em determinado momento, trabalhou com o grupo focal, com esse grupo de idosos, e foi muito interessante, porque depois precisou fazer toda uma adaptação, porque você também às vezes vai para a pesquisa como você já tinha essa experiência, já conhecia, né? Mas quem não conhece o grupo, às vezes vai com uma expectativa e chega lá, tem que fazer toda uma adequação, né? Um movimento para realmente tocar aquelas pessoas. Porque no momento que você se insere na tua pesquisa com um grupo de pessoas, as pessoas têm que ter voz, né? Você tem que ter todo um respeito, todo um vínculo afetivo para que realmente as coisas possam criar movimentos de afetamentos, afetos, de vínculos, né? E foi muito interessante. Essa questão das oficinas favoreceu demais isso, até porque antecedeu ao grupo focal, né, do Barrocas, e como estávamos todos juntos em todos os encontros, criou-se um vínculo, né, uma empatia do grupo com os pesquisadores e ficou uma coisa muito orgânica. Foi. Né? E foi realmente entrelaçado e foi muito bonito, muito prazeroso. Histórias que fluíram. Né? Até histórias você, de vida, né? Nossa. Participou muito, Sim. que a gente tem em uma determinada oficina, que eles tinham vários experimentos com sabores, com cheiros, com sons, dependendo da proposta daquela oficina daquele dia. E uma delas a gente fez um cartaz, vários cartazes que a gente dividiu em grupos, e eles fizeram um rizoma, né? Da vida muito deles, bonito. com linhas e eventos que marcaram e que foram se entrelaçando com momentos de vida, e eles foram comentando e a gente foi relatando, escrevendo. Os que conseguiam escrever, escreviam, e os que não, a gente ia relatando. Eles iam relatando e a gente ia registrando, e a Silvia participou ativamente disso, né, Silvia? Ouvindo as histórias e ajudando a registrar. E foi tão emocionante, teve uma senhorinha que chorou, Dona né? Argentina. A dona Argentina chorava, então ela desenhou, eu não me lembro, acho que foi com giz no quadro, e aí ela foi contando pra gente, narrando, e se emocionou, e a gente junto, né? A gente também. E teve um episódio que eu achei bem interessante, de um senhorzinho, que quando a gente entra na sala, foi muito legal. Ele trouxe um monte de fita cassete de músicas do tempo dele. Foi assim, muito, muito, muito interessante. E aí ele quase deu uma aula, quase não, ele deu uma aula para nós. Olha, esse aqui é o fulano e ciclano do ano tal. Era assim, gente, era uma mesa desse tamanho, maior, cheia de fita, daquelas fitas cassetes. Né? Foi muito expressivo. E o início da pesquisa, como tinha a Hilda, que era da área da música, o primeiro encontro foi na Belas Artes. Belas Artes, Joinville. Que eles assistiram uma apresentação com os músicos da escola de Belas Artes. Ficaram encantados e maravilhados com aquilo tudo que nunca tinham visto, não tinham essa oportunidade. Aí depois que eles assistiram
as apresentações, a gente foi para uma sala para conversar. Nossa, ali... E aí eles falaram de todas as histórias, as relações que eles tinham com a música, como essa experiência os tocou, né, e que lembranças isso trouxe. Saíram histórias maravilhosas. Foi. E foi bacana, assim, porque o espaço já era um espaço de artes, né? Até coisas, assim, simples, mas que para eles representou muito o elevador, andar de elevador. E eu me lembro que foi um ensaio aberto, né? Então, naquele ensaio aberto foi assim, tinha luzes, uma sonoridade, era no teatro, né? Era um Belas. mesmo. Era um espetáculo, com toda a pompa, com toda... E assim, foi uma experiência que acho que eles jamais vão esquecer, né? Os tocou muita coisa da sensibilidade, né? E lá, Ana, eu não me lembro o nome desse senhorzinho, ele até já faleceu. Nós descobrimos que um dos idosos, talvez você lembre o nome, ele tinha sido um cantor famosíssimo, seu Portela, de uma dupla da década de 60, eu acho, não me lembro agora o nome da dupla, que era famosíssimo. Inclusive, o Natalino, que é o administrador do Belas, né? Ele conhecia, ele disse que ouvia no rádio. E aí foi aquele alvoroço, e a gente aplaudiu o seu Portela, e ele já bem debilitado, né? E eu acho que assim, ele se emocionou, assim... Nossa, para ele aquilo foi a glória, né? De alguém lembrar e reconhecer e contar as histórias, ouvir as músicas dele. Ele saiu dali... Foi muito interessante, né? Ô, Ana, e me diz uma coisa, né? Então você sai de uma pesquisa de mestrado, né? Uma pesquisa entrelaçada, trabalhando as artes visuais, o sensível, a estética, junto com a Hilda na música, o Barrocas nas políticas públicas. E como é que é essa tua passagem agora para professora na licenciatura de matemática? Que é isso? Que pula esse? Olha, não, mas não é, né? É isso que eu queria trazer. Que eu sempre fui uma defensora da matemática. Eu acho que a matemática é uma cadeira que tem uma relação muito intensa com as artes, mas a maioria, né, das pessoas não vê matemática assim. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Engraçado isso, essa questão da matemática, porque eu sou pedagoga. Então eu trabalho as disciplinas pedagógicas na licenciatura em matemática. Então é a parte do ser professor. Sim. Que aí tem todo o olhar sensível, saber respeitar o outro, então tem todo esse lado. Só que dentro da licenciatura em matemática tem uma certa resistência, mais ou menos uma resistência, que já tem um folclore assim de que as disciplinas pedagógicas é perfumaria. Lá tem isso também. Tem isso também. Nossa. Então tem até professores que ficam implicando comigo em questão de assim, a área da pedagogia gosta de EVA, não sei o que, ficam provocando, né? Mas a gente está dentro de uma licenciatura. Licenciatura, o que é uma licenciatura? É formação de professores, é sala de aula, né? E o que é ser professor? Lidar com pessoas, lidar com emoções, lidar com sensibilidade o tempo inteiro. E ainda mais a matemática, que tem toda uma carga, né, que fala, a matemática é difícil, a matemática já tem uma cultura disso, né? Já todo mundo só fala mal da matemática. Perpetua, né? Mas se você relaciona, né, a matemática com todo o seu cotidiano, com a sua vida, nossa, como você vê matemática em tudo. Sim. Tudo tem matemática, desde que você acorda até a hora que você vai dormir, você tem contato com coisas da matemática e não se dá conta disso. Então é meio que essa questão que a matemática é esse bicho de 7 cabeças, não é fácil também, né? Não. Mas também tem um lado encantador a matemática. Porque existe já uma cultura aí construída, né? Acho que até secular, que a matemática é difícil, é para poucos, né? Sim, é né? não é para qualquer
E as artes, então, é para aqueles que não conseguem outras coisas, então vão para a arte, que não precisa estudar, que não precisa ler, que, né? Então, assim, até tem depoimentos de amigos meus que, nossa, eu fui num evento e disseram, fui apresentado para alguém, e aí a pessoa, qual é a tua profissão? Eu faço música, sou música. Não sei, mas você trabalha em quê, né? Então existe. Professor, você só dá aula? Você só dá aula, né? Então, e a gente precisa desmistificar isso, né? Que são áreas interessantes, áreas importantes. Sabe, Ana, que às vezes eu fico pensando assim, né? A gente não sei quem é que cria isso, da onde que vem. Áreas humanas. Nós somos das áreas humanas. As outras não são humanas? Não são humanas, não trabalham com gente, né? As outras não são humanas. Então, assim, a coisa é tão dividida, né, na área da educação e no desmembramento dela, que há que se preocupar, né? Há que se preocupar e romper com a condição da ideia de que isso é as áreas duras. Nossa, não sabia que e nós somos a área mole, então outra uma é dura, outra é mole, né? Piegas, né? Então, assim, e tão engraçado que nem o estereótipo, né? Que você não sabe de onde vem aquilo vai crescendo, e vai replicando e no fim todo mundo começa a acreditar em algo que não é nem possível, né? É uma coisa incrível, assim. É metafórico, mas é uma metáfora, não sei de onde vem nem para onde vai, né? Então, isso que... Eu estou trabalhando com um grupo de idosos, depois que eu trabalhei 11 anos no CRAS, né? E durante 5 com esse grupo de idosos. E aí fui lá em Sombrio, apresentei um projeto de extensão no Instituto e fui trabalhar com um grupo de idosos num CRAS, num município chamado Balneário Gaivota, que é próximo a Sombrio, 7 quilômetros de distância. E o projeto que eu apresentei é baseado no que eu já tinha feito na minha pesquisa. Né? E aí eu botei matemática na terceira idade, né? Com saberes, experiências e o que eles já têm, o que eles trazem, né, com eles. E estou desenvolvendo esse projeto que termina agora em novembro, desde fevereiro, termina agora em novembro. E como eles têm essa questão, o idoso, né, de eu não sei da matemática. E aí eu trabalho com as memórias, né? Eles me contam coisas, porque eles começaram a trabalhar muito cedo, né? Muito cedo, trabalhando na roça. E o tanto que eles usam da matemática nos seus afazeres diários e cotidianos, agora não mais que eles estão aposentados, não profissionalmente, mas mesmo no cotidiano dele, como usa matemática e como usava na roça para calcular tudo da plantação. Nossa, é fantástico. A ler a distância entre uma muda e outra. Quanto cabe no caminhão, quanto cabe o lucro para vender. Tudo isso, e eles não se dão conta disso. Não se dão conta, é verdade. E eles acham que eles não sabem nada. Que eles são velhos e que eles não sabem muita coisa. Já estão no fim da linha. Não tem mais o que oferecer. E durante esse projeto, eu trabalho junto com uma bolsista, a gente vai criando atividades e que eles vão trazendo essas memórias e essas experiências, né? Agora a gente já está no finalzinho do curso, do projeto, e como eles agora se veem e se reconhecem conhecedores da matemática. E como foi, assim, gratificante para eles, né? Que eles têm saberes e que vale, que não é uma coisa assim, isso é coisa de velho, ninguém dá atenção, não é coisa ninguém dada, escuta, né? Mas como eles sabem das coisas e que não é valorizado, estou realizada em fazer É interessante quando a Ana fala da pesquisa e da extensão, e é uma coisa também que culturalmente a gente separa muito, isso é extensão, isso é pesquisa, e às vezes alguns até valorizam mais a pesquisa do que a extensão, e é importante ouvir depoimentos assim, que a pesquisa se desmembra em extensão, a extensão conversa com a pesquisa, né? E eu acho que cada vez mais a gente precisa reiterar essa ideia de não separar,
né? Mas trabalhar na tão famosa tríade, tão pouco praticada, ensino, pesquisa e extensão, né? Então, acho bem bacana. E ó, fica a dica aí para você e para a tua orientadora, de quem sabe até né, trazer essa experiência com os idosos, né, essa tua na extensão, para a pesquisa. Seria algo bem interessante, né, que desmistifica muitos aspectos dessa trajetória nossa histórica, e eu acho que teria uma potência teria uma potência imensa, até pela tua própria experiência, não só com a extensão, mas com os idosos. Sim. Também, né? Fica aí a dica, viu, a senhorita Cássia Ferri, minha amiga. Tem que aproveitar essa experiência aqui dessa moça aqui, né? Então, Ana, foi um prazer muito grande ter você aqui com a gente. Gostei muito também. Né? Já estava com saudades de tê-la aqui. Agora a gente não consegue se ver. Agora está mais difícil. O canal também é um dos objetivos desse canal, é aproximar, né? Nos aproximar. Isso. E olha aí, ó, like, sininho, like, compartilha, sugere temas. E se inscreva no canal. Se inscreva no canal, né? Então aí, tudo de bom aí para vocês. Daqui 15 dias aí, surpresas, uma nova, não sei o que, não vou dizer. Surpresa, daqui 15 dias, fiquem atentos ao canal. Até!